Boa noite a todos. Esperamos que estejam todos muito bem e que a paz do nosso Senhor Jesus encontre descanso em nossos corações. Aceitar nas maiores e também nas menores decepções da vida humana a manifestação dos superiores desígnios em favorecimento do aprimoramento espiritual. Deus não erra. André Luiz, nessa frase do livro Conduta Espírita, ele consegue sintetizar o nosso proceder, como deveria ser o nosso proceder na vida, diante daqueles acontecimentos que nos trazem aflição, que nos trazem dor, mágoas. Se não tivéssemos isso, nem estaríamos aqui. Mas todos temos momentos de dificuldades, grandes e pequenos. Então ele vai dizer assim que nossas decepções da vida, por mais estranhas e por mais desconcertantes que possam ser, devemos manter a confiança em Deus, de que tudo tem um motivo, de que tudo tem uma causa, que não existe um momento onde Deus esqueceu de alguém, onde Deus errou no planejamento de alguma pessoa. Tudo está de acordo com os desígnios dele. E isso é para nós levarmos uma vida sem revoltas, sem rancores, sem mágoas, sem reclamações, sem aquela indignação constante, sem o vitimismo, sem o pessimismo e as consequências disso. Quando nós conduzimos a nossa vida desta forma, com uma constante reclamação, um constante rancor, às vezes o ser não aguenta mais e acaba fazendo as fugas, seja por vícios, ou então nas piores decisões contra a própria vida. Então, o que o Espiritismo traz, que André Luiz traz, é aquilo que Jesus já nos dizia, e que é, sim, a essência de todo o Espiritismo, de tudo que nós estudamos, de tudo que nós falamos, os ensinamentos de Jesus, que através do Cristo eu consigo ver esse amor de Deus. Então, lá em João, capítulo 14, Jesus diz: não perturbe o coração de vocês. Não deixe que o coração de vocês se perturbe. Crê em Deus, crê também em mim. Ele está ali essa frase, primeiro, essa passagem pode ser aplicada em qualquer momento da nossa vida. Deveria ser aplicada. Não perturbe o seu coração. Confia em Deus, confia em Jesus. Ali ele está na última ceia, no último momento, ele está com os apóstolos, e ele está falando que ele vai partir, ele está falando da vida futura. Então ele diz: na casa do Pai tem muitas moradas, e eu vou ir primeiro e lhes preparar o lugar, e vocês podem me seguir, porque vocês sabem o caminho. E aí Tomé pergunta: Senhor, qual é o caminho? Ao que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho para uma vida feliz, para uma vida de felicidade dentro daquilo que nós podemos alcançar, podemos dizer uma vida mais tranquila, uma vida com consciência mais tranquila, uma vida mais leve, uma vida afastada desses rancores, dessa tristeza, desse desânimo, passa por acreditar em Deus e acreditar em Jesus, acreditando numa vida futura, aonde virão as recompensas. Então, e Jesus diz mais, ele vai dizer assim, quando ele diz: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então ele entende as nossas dificuldades, e ele fala essas coisas para que nós possamos ter paz no nosso coração e, apesar das dificuldades, manter o bom ânimo.
nas bem-aventuranças, é exatamente isso que ele vai dizer. Quando ele vai dizer, bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados os que têm fome, os que têm sede de justiça, aqueles que são perseguidos pela justiça. E quando nós pegamos o contexto da época, era uma época extremamente violenta. Talvez a única coisa parecida com o que nós temos hoje eram os altos impostos que tinham que ser pagos. Mas você tinha uma ditadura de Roma, aliada com os poderosos do Sinédrio, de Israel, e que dominavam o povo da maneira como queriam. Então eram prisões arbitrárias, condenações sem nenhuma explicação, onde as pessoas eram presas e não existia uma prisão onde você ia ficar muito tempo, você seria condenado à morte, condenado ao exílio, condenado à escravidão, como a condenação de Jesus, uma denúncia sem fundamento para simular um processo legal onde ele seria condenado. Então, quando Jesus diz, vocês que choram, é aqueles que choram de raiva pela dominação que estão sendo impostos, é aqueles que choram porque o marido morreu, porque o filho morreu, porque o filho foi escravizado, foi exilado. Na Bíblia tem, desde o Velho Testamento, fala muito nas viúvas e nos órfãos. Por quê? Porque os homens acabavam morrendo por esse clima de violência. Então, quando Jesus está dizendo, vocês que choram, que são perseguidos pela justiça, perseguidos por esses líderes do povo que não se preocupavam com o bem geral, aqueles que queriam a justiça, ele dizia para eles, sigam em frente, continuem sendo bons, porque ele diz assim, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, os pacificadores, os puros de coração. Então, bem-aventurado aquele que sofria, mas se mantinha bom, se mantinha humilde, não fazia uma revolução, não era violento, mas tentava ser o melhor possível. Esses sim eram os bem-aventurados, aqueles a quem havia uma promessa de uma vida melhor. Porque ele vai dizer assim, alegrai-vos agora porque a recompensa é grande, a recompensa dos céus. Mas para isso, mesmo você sofrendo, você precisava manter-se bom, manter-se humilde, ou seja, humilde aos desígnios divinos. Humilde, apesar da situação, curvar-se diante de Deus e manter-se a bondade. E Deus traz, Jesus mostra para nós como é que era o amor de Deus, duas principais passagens, a da ovelha perdida, que então Jesus vai falar ao povo e passa um fariseu e diz, esse aí anda com pecadores e publicanos e come com eles. E aí Jesus vira-se e diz, e qual de vós, tendo 100 ovelhas, vê que uma se perdeu, não guarda as 99 e vai atrás daquela perdida? E quando a acha, põe sobre os seus ombros, chama os amigos e os vizinhos e diz, alegrem-se comigo porque eu achei a minha ovelha. E é isso que Jesus veio fazer, veio buscar as ovelhas desgarradas, aquelas que estavam perdidas, mas principalmente aquelas que queriam melhorar-se. Não aquele fariseu que fala, ele é aquela pessoa que acha que está sempre certo, que não precisa melhorar, que já é boa, que já é santa, que todas as suas ações são para o bem. Então, para esse, Jesus não veio ainda. Jesus veio para aquele que quer escutar a mensagem e melhorar-se como pessoa. Mesmo que tenha errado, mesmo que tenha feito coisa errada na vida, mesmo que a vida esteja perdida, Deus vai atrás e busca. E quando encontra, o pastor encontra a ovelha, ele não xinga, ele não bate na ovelha, ele não carneia, ele carrega ela com ele. E ele se alegra, ele fica feliz, tão feliz, que ele chama os amigos para fazer uma festa junto. Então Jesus diz, haverá mais festa no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam mais de arrependimento.
Esse é o amor de Deus, aquele que está sempre buscando que seja um só que se desgarrou. Humberto de Campos vai dizer lá no livro Instante da Vida que quando Pedro desencarna, Pedro vai ao encontro de Jesus, passam um tempo junto e Jesus diz para Pedro que vai ter que voltar para a terra. E Pedro pergunta, mas por quê? Enquanto tiver uma só lágrima, eu não posso descansar. Então vão estar sempre buscando aquele. Esse é o amor de Deus que veio exemplificado em Jesus. E a parábola do filho pródigo, aquele homem tinha 2 filhos, o mais novo disse, eu quero a minha herança, pegou a herança, saiu, gastou na festa, ficou pobre, pediu um emprego, percebeu que os porcos do lugar onde trabalhava comiam melhor do que ele. E aí ele se dá conta, ele pensa, os funcionários do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui, passando fome. Eu vou dizer para o meu pai, vou voltar e vou dizer para o meu pai, pai, eu pequei. Eu errei, pequei contra ti, pequei contra os céus, não mereço mais ser chamado teu filho. Mas vou pedir que ele me dê um emprego. E aí ele volta para casa, aí o pai dele vê ele vindo, ele diz para o pai, pai, pequei contra o Senhor. Mas o pai abraça, beija, chama um funcionário e diz, bota uma roupa nele, um anel no dedo, sandálias nos pés, mata um novilho novo, vamos comemorar. Meu filho estava morto e agora vive, estava perdido e foi encontrado. Então, de novo, o pai não está preocupado com o dinheiro que foi, preocupado que o filho volte. Deus nos permite fazer aquilo que nós quisermos. Nós temos o livre-arbítrio. Podemos fazer aquilo que nós bem entendemos da vida. Mas no momento em que nós nos arrependemos, Ele nos dá uma segunda chance. O pai não julga o filho. Ah, agora você quer, agora você voltou. Não tem essas infantilidades. Ele se alegra, faz uma festa imensa, porque agora o filho está de volta ao caminho correto. O filho entendeu, infelizmente precisou cometer vários erros, mas agora ele voltou. Esse é o Deus que André Luiz pede para confiar. Que o Espiritismo pede, que o Cristo pede para confiar. Esse Deus que ama, que não julga, que não critica, que não aponta o dedo criticando, mas que estende a mão para levantar e trazer de volta. Aí outro irmão, mais velho, quando vê aquela festa, pergunta para um dos funcionários, o que está acontecendo? O funcionário responde, é teu irmão que voltou e teu pai está fazendo uma festa. Aí o irmão, cheio de rancor, vai lá e fala com o pai e diz, estou sempre aqui trabalhando contigo, todos esses anos, tu nunca matou um novilho para mim. E aí o pai diz, filho, alegra-se, teu irmão estava perdido e agora voltou. Então esse irmão, infelizmente, é ainda aquele que guarda o rancor porque os outros fizeram coisas erradas, mas agora estão sendo bem tratados, estão sendo abençoados, que ficam querendo, mas eu não posso, eu não tive. Por que para mim nunca foi feito? Isso é rancor, isso é vitimismo. Ele se achava superior e melhor porque ele nunca gastou a herança. Mas o que ali o Pai mostra, o que o Cristo mostra, que o mais importante é a misericórdia. Que o mais importante é cuidar um dos outros, não julgar, não se achar superior, mas comemorar cada vez que algum de nós se arrepende de alguma coisa errada e decide mudar o caminho. E isso vai acontecer, pode acontecer diariamente na nossa vida, cometermos erros e nos arrependermos, e sempre vamos ter uma segunda chance. Sempre. Por quê? Porque Deus é um pai que ama. E um pai que ama está sempre com a porta aberta para receber um filho, vai dar sempre uma nova chance. Que pai e mãe aqui que não tirou um filho do castigo porque achou que errou no castigo, deu demais, ou não aguentou mais ver o filho, mesmo que o filho tenha feito uma coisa errada. E dá a chance para o filho melhore. Ah, mas amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou tomar banho no horário. Tá, então amanhã nós vamos ver. Não que aconteça lá em casa, né? Talvez nas outras. Para muitos
que escutaram naquela época e que escutaram depois e hoje, a palavra do Cristo foi suficiente. A palavra amor que ele trouxe foi suficiente para transformarem-se, para mudarem a vida e para levarem uma vida com mais misericórdia, com menos rancor, com menos tristeza, com mais amor. Para outros, veio o Espiritismo. E o Espiritismo ele nos traz essas mesmas mensagens de Jesus, mas ele traz mais explicações que Jesus não podia falar na hora, nem adiantar explicar naquela época. Como é que é a vida espiritual, como é que tem outras vidas, não tem... Porque não seria compreendido, não ia adiantar. Então veio o Espiritismo pegar os remanescentes pelo raciocínio, pela inteligência e fazer com que essa inteligência desça até o coração e nós possamos viver também uma vida mais amorosa com as situações e com os outros. E sobre Deus é um dos assuntos que o Espiritismo esclarece e traz de uma forma que faça mais sentido. O Livro dos Espíritos, primeiro livro das obras básicas da doutrina, nos traz que Deus, obviamente, não é uma pessoa, não poderia ser, mas é uma inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo. E lá na questão número 4, Kardec pergunta que provas podemos ter da existência de Deus. E a resposta que os benfeitores dão é da mesma forma como a ciência é feita. Se tem um efeito, tem que ter uma causa. Se algo está acontecendo, tem que ter uma origem. Se eu excluir a existência de Deus, eu estou dizendo que do nada se criaram coisas perfeitas. Então ele diz, olha para tudo aquilo que não é criação do homem. Então é óbvio que Deus não modelou a terra numa bancada com barro e argila, não modelou cada um de nós, ou cada árvore, ou cada pássaro, ou cada animal. Mas como nós fomos remontando, isso a ciência explica. Inclusive na Gênese, o quinto livro das obras básicas, explica a formação do sistema solar. Uma estrela, basicamente, é uma estrela que explode, a poeira fica ali, logo uma pedra um pouco mais pesada que a outra, a gravidade vai fazendo com que elas vão se juntando, se chocando, aquilo ali vai acelerando, aquecendo, vira uma bola imensa, que forma o Sol e os planetas. Na Gênesis, o Espiritismo nos fala isso. Então nós vamos voltando à origem, mas que lei que fez com que essas pedras se unissem e formassem o sistema? Aí está Deus, nas leis primárias que regem o universo. E é a energia divina que mantém essas leis em funcionamento. Leis perfeitas e de equilíbrio. Porque nós temos do conhecimento humano, o sistema solar com seus bilhões e bilhões de anos, e nunca teve uma notícia de que a Terra saiu da sua órbita e quase chocou em Júpiter, ou que o Sol não brilhou um dia, ou que a Terra levou 3 dias para dar a volta nela mesma. Nunca. Sempre funcionou perfeitamente, em equilíbrio. E é o equilíbrio que mantém os planetas girando em torno das suas estrelas. Um equilíbrio entre a distância que ele está do Sol, a sua massa, a sua velocidade de translação e de rotação. Um equilíbrio incrível e que funciona perfeitamente. E o nosso sistema solar, ele próprio gira em torno da galáxia. Isso é incrível. Leva 225 milhões de anos para dar uma volta em toda a galáxia. Então, os planetas girando em torno do Sol, esse sistema todo girando e tudo funciona. Nunca deu problema. Leon Denis vai dizer lá no livro Grande Enigma, quem sabe se a Terra de repente despencasse nos abismos, fosse em direção ao Sol, aí Deus aparecesse, eu vou salvar vocês, as pessoas acreditariam. Deus se manifesta no silêncio e na perfeição das suas leis. Algo também que me impressiona é, se nós vemos esse copo d'água, ele tem, obviamente, trilhões e trilhões de moléculas de água. E qual é a molécula de água? Acho que é o que a gente mais estuda na escola, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, nesse copo está repleto desses átomos, que estão ali nos seus grupinhos, nas suas moléculas. E aí,
ficamos pensando, por que tu tem oxigênio aqui, por que eles não se juntam, não saem da molécula onde eles estão e vão para outra e formam uma molécula de oxigênio? Então, por que não se junta com uma outra de água, um oxigênio sai desgarrado e forma água oxigenada, H2O2? Ou então os oxigênios saem e formam ozônio? Isso não acontece, a gente sabe disso, porque senão não haveria a água, haveria sempre uma constante transformação, porque existe um equilíbrio. Um equilíbrio dos elétrons girando em torno do núcleo do átomo, um equilíbrio entre as moléculas, quando elas se juntam, elas estão bem ali, elas estão equilibradas. Posso aproximar outras que elas não se perturbam. Eu posso partir água no meio, eu posso jogar, eu posso ferver, o equilíbrio se mantém. Quando olha a nossa natureza aqui da Terra, a perfeição, a cadeia alimentar, o animal que está no topo, eles sempre existem em menor número. Porque daí todas as espécies conseguem manter a sua sobrevivência. Não existe um desequilíbrio entre o predador e a presa. Você mantém sempre em equilíbrio. Eu venho assistindo aquele documentário dos pinguins lá do Polo Sul. Aí você fica assistindo e torcendo, aqueles pinguinzinhos finalmente nascem, depois daquele frio, daquele sofrimento que a mamãe pinguim vai pegar comida, e depois o pai. Aí nasceu, finalmente, ali um pouco aparece aquele malvado do leopardo marinho, ele quer comer os pinguinzinhos. Mas é um leopardo de 500 pinguins. Então vão sobreviver. Todo mundo vai sobreviver no final. Vai dar certo. Há um equilíbrio e uma justiça perfeita ali. A formação do oxigênio, uma das formas do oxigênio, sai a poeira do Saara, vem descendo o oceano, chega na Amazônia, cai, aí os nutrientes, vem os nutrientes que estão nessa poeira do deserto, alimentando o solo da floresta, as árvores sugam esses nutrientes, essa umidade, evapora pelas folhas, forma o que os cientistas chamam de um rio voador, que seria o maior rio do mundo, se fosse contado. Todo esse vapor de água desce, bate nos Andes, formando os rios, como o rio Amazônia, por exemplo, e depois desemboca no mar, cheio de nutrientes que alimentam os serzinhos unicelulares, as diatomáceas, que produzem o nosso oxigênio. É um processo impressionante que funciona há bilhões de anos. Desde que se mede o oxigênio, a porcentagem dele é a mesma, e se aumentou a população. Se fosse nós que controlássemos o oxigênio do mundo, haveria série de bugs e problemas. Ó, pessoal, esse ano não vai ter muito oxigênio que a gente errou aqui no cálculo. Não, mas funciona perfeitamente por essas leis divinas. E o Saara foi um oceano um dia. Por isso que a areia dele está cheia de nutrientes. Porque esses seres, quando morrem, vão para o fundo do oceano. E ficam ali os nutrientes, os minerais. É algo perfeito, incrível. Então nós olhamos para a nossa volta, para a natureza, e nós vimos a perfeição no cosmos, no macro, no incrível dos planetas. Vemos a perfeição no atômico, nos átomos, nas moléculas, na natureza. Por que não haveria na nossa vida? Por que as nossas vidas seriam um acidente? Por que os nossos destinos não teriam também essa mesma perfeição e equilíbrio? Por que nós, os últimos seres da evolução, seríamos os azarados de ter uma vida sem sentido, uma vida sem propósito? O Cristo disse: olhai, os pássaros não plantam, não colhem, não guardam nos celeiros, e Deus os alimenta. Não são vocês muito mais do que eles? Olha para os lírios, não costuram, não fazem as suas roupas, e Deus os veste de uma maneira linda. Não são mais vocês muito mais do que eles, homens de pouca fé? Então, se Deus cuida da natureza, das plantas, por que não vai cuidar de nós? Por que por nós Ele estaria castigando, estaria abandonando? Ou por que a nossa vida seria, como dissemos, um simples acidente, e a nossa vida seria uma folha perdida ao vento, que um dia cai e seca? Não. Se esse equilíbrio existe em tudo ao nosso redor, existe também na nossa vida.
Então, os nossos destinos também estão sujeitos a essas mesmas leis de justiça, de equilíbrio, leis de perfeição. Então, aquilo que nos acontece, os acontecimentos desconcertantes, estranhos, que nos trazem a dor, tem, sim, uma explicação. É um retorno ao equilíbrio. Para o quê? Para o aprimoramento do espírito. No final dessa passagem, lá do Mateus, capítulo 6, Jesus diz assim, que adianta ficar ansioso? Quem é que, por mais ansioso que esteja, vai conseguir aumentar só 1 milímetro a sua estatura? Porque Deus sabe que precisam dessas coisas de comida, de roupa, que é o que Ele está dizendo ali. Deus já sabe que precisa. Então, primeiro buscai as coisas do céu e tudo mais será dado em acréscimo. Então, se Deus sabe que nós precisamos, por que não nos dá? Por que nós então sofremos? Por que temos a dor? E aí o Espiritismo nos traz uma informação importante que é, todos nós temos o livre-arbítrio, que é aquilo lá do exemplo do filho pródigo, que o pai deixa que o filho saia com a herança. Ele tem o livre-arbítrio, ele faz o que ele quer. Deus nos deixa fazer o que nós quisermos, nós somos livres. Porém, não pode ter liberdade sem responsabilidade. Então, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fizemos. Porém, como não é a lei de talião, nós não fizemos algo e tomamos de volta para que tudo fique equilibrado, existe o amor divino em cima, Deus sempre nos dá uma segunda chance, mas de uma maneira que eu possa aprender, de uma maneira que possa aprimorar o meu espírito, que eu possa evoluir, aprender com os meus erros, para que eu possa então tomar um caminho do bem, porque eu quero, não por medo de ser condenado por Deus, até porque isso não existe, mas porque eu sei que é melhor para mim, porque eu sei que vai me conduzir para uma vida aqui na Terra melhor, mais feliz, mais alegre, de uma convivência melhor comigo e com os outros, e a recompensa vem depois, no mundo espiritual. E aí, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus revoluciona o mundo trazendo a palavra amor, o Espiritismo também trazendo a palavra reencarnação. Porque aí é quando nós encarnamos, temos uma segunda chance numa outra existência, que nós vamos começando a retornar para esse equilíbrio. Então, às vezes, nós pegamos a herança e saímos pelo mundo fazendo um monte de bobagem, mas a volta é numa outra vida. Porque Deus achou melhor assim. Às vezes a volta é 2, 3 vidas para frente. Às vezes tu vai pagar em 4, 5 vidas o erro de uma. Porque um pai que ama faz assim. Ele quer que o filho aprenda. Então ele dá para nós uma segunda chance. Sempre, sempre. E é por isso que pedimos, o Espiritismo pede, confia, porque ele te ama e ele está sempre te dando uma nova oportunidade. Uma vez conversando com um amigo, ele estava numa fazenda para dependentes químicos, e aí conversando sobre isso, sobre reencarnação, e ele perguntou do esquecimento. Mas o que adianta nós esquecemos, se nós esquecemos das outras vidas? Como é que eu não vou errar de novo? Para que serve? Aí nós perguntamos para ele assim, quando você sair daqui e voltar para casa, ele já tinha falado da dificuldade que ia ser. Quando tu voltar para casa, não seria melhor ninguém lembrar do que aconteceu? Não seria melhor tu chegar lá e ninguém saber tudo que houve, tudo que tu fez? E você também não lembrar? Não seria melhor? E ele disse assim, seria um sonho. Isso é uma reencarnação. É uma nova chance onde ninguém se lembra, onde você tem um novo nome, uma nova família, uma nova oportunidade. Ninguém te julgando, ninguém com aquele lembrando exatamente do que você fez. Mas é claro, nós somos responsáveis. Então virão as marcas físicas, psicológicas dos erros, das transgressões contra
a lei maior, a lei de amor, vem. Às vezes vem um receio de um pai para um filho, de um irmão, um medo, aqueles sentimentos que às vezes nós não conseguimos entender exatamente por que se tem com alguém. Às vezes, um exemplo só, se foi a falta de amor de um pai, de mãe que desencaminhou um filho para as drogas, numa outra vida, esses pais pedem para ser pais de novo dele, para acertarem, e Deus permite, porque não é um Deus ruim. Se fosse ruim, ia deixar ardendo essa mágoa para sempre. E às vezes vem pais superprotetores com medo de perder de novo aquele filho. Mas daí o amor que faltou numa vida agora vem em dobro, vem em triplo. E a família se organiza, se restabelece e terminam essa vida todos se amando. E podem voltar depois como aquelas famílias felizes onde todos se entendem. Provavelmente as famílias onde todos se entendem passaram já vários séculos vindo junto e se acertando e se organizando. Por quê? Porque sempre temos uma nova chance. Porque Deus nos ama, então vamos sempre ter a oportunidade de melhorarmos a nossa vida. Nessa própria vida nós podemos sempre melhorar. Basta a humildade de compreender a nossa situação, compreender aquilo que nós não estamos fazendo corretamente e buscar melhorar. E vão aparecer novas oportunidades para nós melhorarmos nesta mesma vida. Então, esse conhecimento que o Espiritismo traz, nos traz uma fé raciocinada, uma fé baseada em algo que faz sentido, tira-se o miraculoso, o sobrenatural, e nós passamos a compreender melhor as leis da vida, por que estamos aqui, para onde vamos. Nós também vamos ter no mundo espiritual as consequências daquilo que nós fizemos. Mas então essa confiança, essa fé tem que nos fazer ter uma vida mais tolerante, com mais paciência, com mais bom humor, com ânimo, não se preocupando tanto nas intrigas, nas pecuninhas da vida, mas se preocupando em se dar bem com todos os outros. E confiando, sim, na ajuda de Deus, na ajuda desses benfeitores que vêm até aqui. Eu tenho um exemplo que aconteceu sexta-feira lá em casa. É um exemplo pequeno, podem considerar bobo, simples, mas eu conversava com a minha esposa, a gente achou interessante até tudo o que poderia desencadear se talvez fosse em outras situações. Nós estamos com um problema lá em casa já há um tempo, no esgoto ali, e aí chamei uma pessoa para arrumar e a gente foi procurar o respirador da fossa de casa. Só que aí o que aconteceu foi que quando a gente botou grama lá em casa, a grama tapou. A gente botou uma tampa no respirador, esqueceu, tapou a grama e ninguém sabia onde é que estava aquela saída. Nós precisávamos achar ali, fazer um furo. E aí eu me lembrava mais ou menos onde é que estava. E aí, como normalmente antes de eu fazer alguma coisa desse tipo, eu peço assim, o meu anjo protetor, podia me dar uma mão aí, né, para mim não ficar 2 horas procurando aqui, furando a grama, né. Peguei uma faquinha, fui lá furar. Podia me dar uma ajuda aí, né. Acho que eu fiz mais de 100 e poucos furos. Não achei aquele. E aí, no meio do caminho, me lembrei, mas pedi para minha esposa, olha as nossas fotos, de repente tem uma foto do pátio onde está o respirador, né? E aí ela achou a foto. Só que era uma foto de longe, assim, no ângulo ruim, e a gente tentando medir, e eu lá fazendo aqueles furos. Eu estava com as mãos tudo doídas. Aí ela pegou a foto, olhou, pegou uma faquinha, no segundo furo ela achou. E eu falei para ela, não acredito que tu achou. Eu estou aqui em carne viva, e eu falei, eu pedi para Deus me ajudar. E ela disse, mas eu também pedi. Então, será que Deus ajudou ela e não eu? Será que ela tem mais fé do que eu? Não. E nós estávamos pensando, isso pode às vezes encaminhar a briga de casal, um problema simples desse, que não arrumou antes, porque não cuidou quando botou a grama. Não. Nós estávamos ali rindo, por quê? Porque ela tinha acertado melhor. Só que no momento, é um exemplo pequeno, mas mesmo assim, eu não acredito que eu fui desamparado por Deus ou pelos Espíritos por ter furado um monte de vezes lá a grama. Talvez, se eles não tivessem me ajudado, eu estaria até agora procurando. Talvez não tivessem lembrado das fotos. Quem sabe eles não conseguiram me ajudar, foram
levar nela, ó, vamos influenciar ela, inspirar ela, porque aquele lá não escuta, então vamos ver com ela, e aí ela acha. E a gente vê, às vezes, casais que brigam por problemas assim, que é coisas que acontecem na vida, acontecem na casa das pessoas, dá problema em encanamento, dá problema em torneira, bicho que entra no teto, acontece. Por que brigar? Por que criar um problema maior do que deveria? Ou para que eu vou ficar achando que eu fui desamparado numa coisa simples ali de procurar um... Leva a vida com bom ânimo, tenta levar a vida com... Fica melhor, fica mais tranquilo, o clima da casa fica melhor. E a gente agradece muito a doutrina espírita isso. Essa confiança de que não somos vítimas de tudo que acontece, mas são coisas para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Por fim, ainda tem... Estive conversando também com um amigo, um grande amigo, e ele estava contando que foi em outra cidade e foi visitar um conhecido dele numa associação de cadeirantes. E aí uma coisa interessante, aquela reunião dos cadeirantes, e uma alegria, e todo mundo feliz, e conversando bem, um ânimo alto. E aí nós lembramos, às vezes, na mesa, a família unida, brigando, discutindo sobre contas, sobre financeiro. Todos bem fisicamente, bem. E eles ali, que poderiam até, de acordo com o mundo, ter motivos para reclamar, não estavam reclamando. Estavam bem. E um desses, nós ficamos sabendo da história, ele estava numa cadeira de rodas porque ele perdeu as pernas, e não foi um acidente, fizeram isso para ele. Mas ele nunca reclamou, nunca ficou culpando Deus, sempre é uma pessoa boa, de bom ânimo, ele é tão bom ânimo que outros vão lá, quando estão se sentindo tristes, vão conversar com ele para se sentirem melhores, porque ele não reclama, é uma pessoa que leva paz para os outros, e poderia, como nós dizemos, poderia, mas não, dá um exemplo de uma vida boa. E esse, quando chegar do outro lado, vai ser como naquela noite de núpcias, no festim de núpcias que está no Evangelho, quando Jesus diz para aqueles que estão com a roupa adequada para a festa, seja bem-vindo. O que é a roupa adequada? É esse comportamento de ser uma pessoa melhor todo instante. Porque várias vezes nós reclamamos na vida e não aproveitamos as oportunidades de crescimento. E aí chegamos no festim sem a roupa adequada. Aí tem que voltar e fazer de novo. Mas esses que sofrem e que se mantêm humildes, se mantêm mansos, se mantêm pacificadores, são os bem-aventurados, para quem a recompensa dos céus está guardada. Mas esse meu amigo também me deu um exemplo incrível de vida. Ele sofreu um acidente, não foi culpa dele, cortaram a preferencial, cortaram a frente dele, chegou no hospital, e o médico disse que não duraria 24 horas. Passou as 24, acho que não dura 48. Depois foi 72 horas. Ele ficou em coma mais de um mês. E é interessante, ele, uma pessoa católica, quando pouco antes de ele acordar, como ele viu a imagem de Maria. E nós acreditamos que há um auxílio espiritual, trazendo uma imagem que o reconforte, que o traga paz. Só que ele queria a vingança da pessoa que fez isso. Queria se vingar, e aquilo consumia os dias dele. Consumiu tanto ódio, tanto rancor, que ele não aguentava mais viver daquele jeito. E pensou em tirar a própria vida. E nessa hora, quando pensou nisso, ele sentiu um cheiro de flores na casa toda. Confundível cheiro de flores. E de novo a imagem de Maria veio na mente dele. E aí mudou e resolveu perdoar. E esquecer aquela vingança, esquecer aquele ódio. E viver livre. Perdão é para quem sofreu, não para quem fez. O perdão é para libertar. E ele está livre, está bem, levando esse exemplo para nós. Que o ódio, o rancor consomem. Se reclamar demais, se ficar toda hora indignado, vai consumir como um fogo que consome uma madeira.
Vai se desfazendo o ser e se desfazendo as oportunidades da vida. Mas quando eu perdoo, quando eu me torno tolerante, quando eu me torno paciente, eu me liberto e as oportunidades da vida fazem eu crescer como espírito e a minha vida fica mais leve, fica mais feliz e as pessoas à minha volta ficam melhores. E você vai conduzindo a sua vida com aquela paz, esperando aquela morada que o Cristo fez. Por isso que nós devemos aceitar em todas as situações da vida, por mais decepcionantes, desconcertantes, estranhas que sejam a manifestação dos desígnios divinos. Tem pessoas que não querem. Pessoas que querem que seja um castigo. Que não querem aceitar que numa vida passada erraram. Por orgulho, não querem admitir que tenham feito alguma coisa errada no passado, então preferem que seja um castigo, mas daí a vida é triste, a vida é dolorosa, e o Espiritismo nos traz isso justamente para que nós possamos confiar em Deus, porque Deus está sempre nos ajudando, não exatamente como eu quero, mas como eu preciso, para que eu cresça como ser, porque Ele nos ama, e Ele quer o nosso crescimento, mas quer um crescimento onde eu aprendo. Porque Deus não erra. Então, meus irmãos, muito obrigado pela atenção de todos. Vamos ao nosso momento do passe. Então, meus queridos irmãos, com o nosso pensamento ainda elevado, vamos agradecer pelos nossos benfeitores que se fazem presente nessa casa e que nos auxiliam, doando as suas energias de paz, de amor, nos dando coragem, confiança, esperança, que nós possamos guardar essas energias amorosas em nosso coração, iluminando o nosso espírito, que possamos conduzir a nossa vida confiando em Deus, confiando nele, nosso amigo Jesus, que veio até aqui nos trazer esse evangelho de amor e de redenção. Que o Senhor das bênçãos nos abençoe e que possamos seguir aos nossos lares, às nossas atividades, em clima de paz e de alegria. Que assim seja.